começamos mais um AlvoCast. Meu nome é Daniel e para me acompanhar na apresentação, Marcos Carvalho. E aí, tudo bem? Para mais um momento com os nossos convidados. Não esqueça de curtir a nossa página, seguir e compartilhar com alguém que você acha que é importante que esteja acompanhando a gente. E para apresentar os nossos convidados de hoje, estamos com a melhor liderança de adolescentes da Zona Oeste. Quem dirá, talvez até do Rio de Janeiro. Rapaz. Estamos hoje com Débora e Wallace. Sejam bem-vindos. Palmas. Hoje o estúdio tá cheio aqui, vocês terem uma ideia. Só falta pizza. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Bom, a gente, só antes da gente começar, né, o nosso papo aqui, né, lembrar, né, que o AlvoCast, ele é um projeto que visa apresentar a Igreja Batista Alvorada, né, os ministérios da Igreja Batista Alvorada. O primeiro episódio foi sobre a igreja em geral, a gente recebeu o pastor Israel Cortes, ficou bem legal, agradecer inclusive, né, o pessoal que comentou, viu, compartilhou, enfim, foi uma loucura, né, o pessoal passando na rua falando, eu vi o podcast, ficou muito legal, isso é verdade, o pessoal... Eu sei. Fui abordado falei aqui, em frente à igreja, eu fui abordado em frente à igreja aqui, por uma irmã, é claro, né? Mas, enfim, mas assim, foi muito legal, né? A gente não esperava que fosse tão, né? Logo no primeiro episódio, tanta gente vendo, tanta gente compartilhando, comentando, gostando do conteúdo, e a gente espera que vocês fiquem com a gente nesse episódio e nos próximos, né? Mas aí, ô Daniel, a gente já não vai perder muito tempo, a gente já vai começar falando do tema do momento. Exatamente. O tema mais comentado nesta igreja, na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, no Brasil, que é a Conferência Avivados. É isso? Conferência dos adolescentes que vai acontecer aqui na Igreja Batista Alvorada. Conta mais detalhes pra gente dessa conferência aí, que assim, aqui tá todo mundo falando sobre isso, mas de repente alguém que tá vendo aí tá desavisado. Dia 4 e 5 de março. Anota aí, gente. Anota aí, sábado e domingo. Domingo de manhã e de noite. Consegue dar um spoiler pra gente de quem vai vir de preletor? Cara, tem uma galera boa. Pode falar pra gente poder até o pessoal ficar animado, entrar já se preparando. Cara, pastor Fernando. Caramba. Vários códigos. Já é né? quase Vários membro. códigos. Vários Eita! Vou tirar o sapato. É esse mesmo. Esse daí. É o do pastor Fernando do sapato. Que inclusive é nosso espectador, tá? No meu Comentou no nosso primeiro episódio. Um abraço, pastor Fernando. Pastor Esli. Pastor Esli, lembra dele? Excelente também. Esse é só dos antigos. Quando eu vi, eu falei, olha, esse daí, Eu acho palavra que de fogo. Eu acho que ele vai se surpreender quando ele ver a igreja, como é que tá. Sim. Ele veio aqui em 2017? Nossa, foi, 17 ou 16, foi. alguma coisa assim. Isso aí. E quem é o último? Só falamos de dois. O último é o mais esperado. Ah, não me Esse é importante. Esse é... Esse é importante. Esse acho que o pessoal vai ser uma surpresa, sabe? O pessoal vai ficar meio, caraca. Aí balançado, quem é? Acho que a gente vai até que pedir pro pessoal lá parar de ficar tirando fotos, esses negócios assim. A gente tá se organizando logisticamente pra poder receber esse cara. Top. É um ícone. Quem é? Marcos. Ah, não. Não, eu vou estar sim, mas não é isso tudo não. Palavra tá? de fogo também, que tá Então, vindo aí. pior. Botou a expectativa lá no alto agora. Mas e aí, como é que surgiu a iniciativa e a ideia da conferência? Posso emendar uma pergunta nessa? Claro. Porque assim, tá todo mundo comentando sobre, né, o que está sendo chamado de avivamento de Asbury, né? Para quem ainda não viu, acho difícil que alguém não tenha visto, é uma universidade metodista lá nos Estados Unidos e começaram um culto e até onde eu sei, até agora, no dia da gravação, não terminou ainda, né? E está sendo chamado de avivamento de Asbury. Foi dentro desse acontecimento, tentando pegar um hype ou a ideia vem antes, assim, eu queria só perguntar, porque está sendo muito falado, né? E eu tenho visto várias igrejas agora fazendo alguma coisa de avivamento. É também ou não? Cara, como é que começou? Os adolescentes sempre pediam algo, né,
deles, né? Pra ser deles. E a gente já tinha ganhado esse tema específico de uma adolescente já quase 2 anos atrás. Nossa. Só que a gente ainda não estava sentindo que eles estavam preparados, né? Pra viver isso tudo. E aí o tema exatamente não era esse, era um tema quase que gigante até. E aí a gente pensando, resumiu em avivados. Porque a gente também tem percebido que é o que eles têm vivido, né? Legal. O nosso relacionamento com eles no ministério é o que eles têm vivido. Então surgiu esse tema. Surpreendentemente foi tudo acontecendo junto, né? Tudo, e até as coisas que a gente tem participado, tem falado sobre avivamento também. A gente participou recentemente de um treinamento, que o treinamento todo só falou sobre avivamento, então a gente recebeu quase como uma confirmação de Deus, né, sobre o que é para ser a conferência. Porque realmente, cara, eu tenho visto muito isso daí rolando, e eu falei assim, será? Não. Será? Antes de acontecer isso, já Antes de tava... acontecer. Já Deus já tinha preparado o coração de vocês. Eu acho que a galera lá ficou sabendo e falou, Vamos. os adolescentes vão fazer lá de Santa Cruz, Iba. Alvorada, Iba. Então, beleza. Então a gente vai fazer também. E é uma coisa, vocês falaram sobre a questão do avivamento, né? O que é o avivamento? É a mudança de comportamento, né? É quando o Espírito Santo ele vem e há uma mudança de comportamento, de realidade, de tudo ao redor. E pela sua fala, então quer dizer que então, a gente percebe que os adolescentes eles estão vivendo essa mudança de comportamento. Elas tá transbordando na vida deles, né? Exato. Então acho que realmente, como você falou, é um momento não por causa do avivamento. mas o que está acontecendo na vida deles, né? Isso que é bem interessante. É até isso mesmo, né? Que existe uma discussão na internet, não sei se vocês têm visto isso, mas existe uma discussão se o que está acontecendo lá é avivamento ou ou não movimento, né? Avivamento ou movimento. É uma coisa assim e eu acho que talvez parta de uma percepção de que o que a gente tem visto aqui é isso, é um avivamento, né? Isso. A gente já tem visto avivamento aqui, né? Mas aí a gente vai conversar um pouco mais sobre o ministério mais pra frente, né? Vamos Só sim. ainda falando da conferência, Pediu esse gancho. como é que tá a organização? Assim, imagino que vocês devem estar numa correria, numa loucura, não sei se estão dormindo direito, né? Se alimentando direito. Mas assim, dia 4 e dia 5 é logo ali, né? Esse episódio vai sair na sexta-feira, eu sou ruim de data? Dia 23. 23? Olha só que Eu sou maravilha. pior que você, fica tranquilo. Dia 24? Eita. Não, Ainda bem que eu não é chutei. Eu ia chutar dia 25. 25 é sábado. Sexta-feira, gente. Vai sair na sexta-feira, dia 24. 24, isso. E... 10 Me dias. perdi. 10 dias pra começar. Ah, sim, verdade. Tá bem perto. Nem isso, porque esse mês é menor, né? Ih, menor, verdade. É um mês menor. Como é que tá isso? Como é que tá a correria? Quais estão sendo os desafios? O que vocês já têm visto, assim, que indica que vai ser uma conferência, né, que vai ter a presença do Senhor? O que vocês já têm visto? Como é que tá a sua organização aí? Eu acho que o maior indicador é a forma que Deus faz as coisas, né? Porque a gente começa assim, tudo no desespero. Tudo só na ideia, né? E aí Deus vai trazendo, eu vou ajudar com isso aqui, eu não posso fazer, mas eu quero doar um dinheiro. Então a gente vai vendo que Deus já está preparando tudo agora, então a gente acredita que no dia vai ser melhor ainda. Amém. É legal também a preparação que o movimento que a gente está vendo deles mesmos, dos próprios adolescentes, não partindo da gente para eles. Tem um movimento próprio deles de buscar a questão do ensaio. O Daniel tá ajudando 5 horas também no ensaio. O Daniel tá ajudando na parte da música, né? Se deixar ficar mais. Então assim, eles estão mega empolgados e tal, já rolou vídeo de técnica de canto e tudo Legal, já e tal. legal. O pessoal tá bem empolgado mesmo pra se aperfeiçoar e tal. Eu acredito que esse é o primeiro, mas sim, vai abrir campo para diversas outras atividades que a gente vai conseguir fazer com eles. Só ainda sobre a conferência. E como é que, né, assim, a igreja, eu já assisti em peso o primeiro episódio, creio que vai ser assim também. Como é que, de repente, a igreja consegue se envolver nessa conferência? É uma conferência de adolescentes, mas ela Dirigida é por para eles apenas, é dirigida, né, Exato. por eles, enfim. Mas é uma conferência para toda a igreja. Como é que a igreja consegue se envolver mais nessa conferência? Assim, tem alguma coisa que a igreja, de um modo geral, consiga abraçar essa conferência, ainda mais além da presença, é claro. Eu ia falar presença. Ele já cortou. Além de virem. A presença é fundamental. A presença é fundamental. Mas acho que
Eu acho que a questão do avivamento, ela não acontece em um determinado grupo isolado, em uma parte específica isolada. Se a gente analisar a igreja agora como um todo, a gente percebe jovens, homens, mulheres, a gente percebe uma busca maior da galera. Então, eu acredito que é o que você falou, é apenas liderado pelos adolescentes, mas é para a igreja toda. O avivamento é para gente que é líder, é para os próprios adolescentes, é para quem tem 60 anos ou mais, é para todo mundo. Então, acho que todo mundo que vir vai ser bênção, vai ser muito bom. É uma coisa que só vai partir deles, né? Legal. Mas a igreja vai poder abraçar, depois que passar esses dias, é uma coisa que tem que dar continuidade, né? Isso é importante, o mais importante de tudo. Para não acontecer isso de ser só um Só momento um ali, movimento, só um movimento, aquela galera fazer um estardalhaço e daqui a pouco murcha de novo. E tem, no caso, a conferência tem horário pra começar e terminar, né? Na teoria, Começar sim. tem, né? Pra começar A gente sempre é batista, tem. a gente bota o horário. Mas Aí aí pra, seguir já é outra... pra outra terminar coisa, já é outra né? história. Talvez 7 dias. 7 dias de Já é conferência. outro momento. Se quiserem já é outra emendar aí coisa. sábado para domingo, Comprar Aí. nossa camisa. Isso, é verdade, né? Já tá tendo a venda da camisa. Importante, gente, porque assim, quer entrar no clima, quer Já apoiar os vem com adolescentes, camisa. Compra a camisa. Compra a camisa. imagina. Você lá, 50 anos com a camisa De adolescente. adolescente. Que igreja vai ofertar isso pro irmão? Verdade. Verdade. Pensou nisso? E me conta aí, qual a conexão de vocês com a IVA? Como assim vocês chegaram? Caíram de paraquedas? Estão aqui há muito tempo? Conta um pouco pra gente da história dos líderes. Tanto o Wallace, Débora, um pouco do Marcelo e da Dani, que não estão aqui sentados aqui, mas eles também têm uma história junto com vocês de inserção nesse grupo. Conta pra gente um pouco disso daí. O meu já nasci aqui, né? Tem muito, Como o Marcos falou, muita história, outro não. dinossauro. É, o dinossauro. É outro dinossauro. Não é crocodilo, hein, gente? Dinossauro. Não tem muita história, não. Tô Tá aqui de há terra. 28 anos. Pronto. Meu Deus. Mas aonde surgiu o chamado de preciso cuidar dos adolescentes? Então, de início foi na EBD, né? Tava sem professor, tinha só 2 adolescentes. Samuel tá ali, né? Samuel te prova. 2 adolescentes, vamos dar aula para adolescente. Beleza, fui dar aula para adolescente. Dali surgiu, por que não faz uma programação com eles para chamar os outros? Porque tinha outros, mas não eram tão presentes. E aí começou assim, né, da programação. E surgiu também porque na nossa época a gente não tinha um trabalho específico para adolescente, né? A gente era todo mundo junto, era a juventude. E fez muita falta pra gente. A gente percebe o que eles estão vivendo agora, se a gente tivesse vivido na nossa época, ia ser muito melhor. Foi bom o cuidado, foi bom, mas eu percebi que fez muita uma coisa falta. específica, né? Esse cuidado específico para adolescente fez muita falta. Então, fez surgir em mim a vontade do que eu não tive De oferecer. de oferecer para eles isso, né? E você foi, no caso, a primeira dos Fui que a estão primeira. hoje. É a primeira. É. Aí você ficou sozinha ali por quanto tempo? Acho que foi 1 ano e pouquinho. Porque aí de 2 a gente foi pra 5, de 5, 6, Aí tu pensou, 6, opa. 10. Aí já não 10 dava não deu conta. tanto. Mas aí, vamos lá. Isso acontece em que ano? Meu Deus. Foi o ano que o pastor Israel entrou na igreja. Que ano que? 2016. 2016. Eu pensei que ela ia puxar em um 1900. Não. Nada. 2016, muito recente. 2016. Foi muito recente. E pra nossa região, né, que a igreja tá, foi um crescimento até rápido. Sim, né? sim. Uhum. Foi um crescimento até bastante rápido pro nosso contexto aqui. Então tá muito recente, né? De Aham. 2 para 5, de 5 para 10, aí não deu mais. Vamos do nada chamar a Dani. Tem E isso. como foi a inserção da Dani- Dani no A gente na tava fazendo o liderança? Congresso da Juventude, lembra? A Sim, gente tava fazendo o Congresso tem da uma Juventude. história ainda nisso daí. Conta Era aí. eu, o Wallace e Daniel, né? Porque aí eles cuidavam dos jovens. E aí eu tava sozinha Quando com os isso? adolescentes. 2016 ainda não? Já, 2017. 2017. Aí eu tava precisando de ajuda, porque só tinha eu de mulher no grupo, blá blá blá. Vamos colocar a Dani, que a Dani me ajuda. Tá aqui mesmo, de bobeira, Dani entrou no Simplesmente grupo. entrou. Oi? Pronto, adicionamos ela Na no hora da grupo, reunião, Dani. pô. Dani, a gente tá preparando o congresso, tu vai ajudar. Era Tá pra aí ajudar até no Congresso. hoje. Ajudando até Hoje ela tá cuidando. Nunca mais mudou. Desculpa até entrar. Hoje, de 2 adolescentes,
Hoje vocês cuidam de quantos adolescentes? Quase 30. De 2 para 30. Foi o que eu falei, né? Pra região que a gente tá, é um número grande. Sim, matemáticos E um façam a conta de porcentagem. E um crescimento bem rápido. Mais né? frequentadores, que a gente sabe que tem 30 ali Frequentadores, caminhando. 25, 26. Caramba. Quase 100%, é bastante gente. Bastante Meu Deus gente. do céu. Bastante gente, pra uma pessoa cuidar. Não dá. Não dá. tem como. E aí foi 1500%. quando. Eu acho. De crescimento? Eu acho que Ele já fez a conta. 1.500. Olha se é bom de E matemática. aí foi acho quando que é. entrou os meninos, né? Porque a gente viu a necessidade que a gente não dava pra cuidar de todo mundo. Sim, Chegou o momento da gente ter que ter um cuidado separado de meninas e e meninos. meninos. Né? E foi quando a gente precisou da ajuda deles. Porque eles têm uma carência muito grande, né? Uhum. Familiar. Então a gente supria de um lado e o outro estava faltando. Então, O papel de precisou vocês, entrar então, era eles. mais do que só uma liderança espiritual. é. Vinha uma liderança também de orientação. Acaba cuidado. sempre acontece isso. Sempre acontece. Às vezes existe uma falta de uma orientação profissional, uma orientação, sei lá, Sim. Comportamental. uma coisa mais básica a um mais complexo. Tem Uma acaba tendo referência, essa né? carência. É uma Sim. referência. E aí acabou que o Marcelo entrou um pouquinho antes, né? Não, oficialmente a gente entrou junto, mas um pouquinho antes a Débora ficou de licença, não foi? No primeiro golpe. Saiu. E aí eu e ela, por conta do nascimento do Nicolas, a gente deu uma afastada breve, né? Mas de qualquer forma, algumas coisas não dava pra tocar como antes. E aí o Marcelo foi ajudando a Dani nesse período. Aham. E aí acabou que Ficou. já ficou também. E aí depois, quando eu retornei, aí só foi feito o convite oficial. Mas aí a gente abraçou essa missão também, até pelo envolvimento que a gente tem com a embaixada. Sim. É praticamente as mesmas pessoas, né? Aham. A mesma figura. Então, isso é uma... Pela proximidade, foi o que a Débora falou. Tinha a defasagem ali da parte masculina. E aí acabou que foi esse momento que a gente entrou para tentar dar um auxílio. Vocês citaram aí o nascimento do Nicolas. Como tem sido o desafio? Cuidar de filho e cuidar de adolescente. Legal falar disso. Legal falar Fala, disso. É uma loucura desesperadora, né? Porque doido. são idades diferentes, né? Eu tenho que Aham. me concentrar em cuidar do meu filho e tenho que me concentrar também no cuidado com eles. Mas também me ensina bastante do que eu tenho que errar e acertar com ele, né? Porque eu acaba vejo sendo uma escola de aprendizagem porque, pro nosso filho lá na frente. como a gente né? escuta os adolescentes, do que eles gostam ou não do que os pais fazem, a gente já vigia com o Nicolas, né? Aham. Do que É isso esse aqui aí. ele não vai gostar, então se a gente fizer um dia, então vamos com calma, né? Sim. Então, porque vocês estão ali para orientar, vocês estão É. ali para aprender, né? Isso é interessante. Mas é um desafio muito grande. Exatamente. Uma pergunta que eu ia fazer. Você falou sobre programações antes, né? O adolescente, ele vem, ele vai ter essa conferência, legal. Ele certamente tem um estudo de EBD, legal. Mas assim, pra quem tá vendo entender a gente, qual é o... Não vou dizer o circuito, né, de um adolescente na IBA, mas assim, como é a vivência de um adolescente na Igreja Batista Alvorada? Assim, que tipo de programação ele tem à disposição, que tipo de compromisso ele é chamado a assumir, que dias ele é chamado a estar na igreja, tem a célula também. Então, assim, como é a vida de um adolescente na IBA? Né? E aí, a partir daquilo que a liderança tem proposto para os adolescentes. O nosso trabalho principal agora é a célula, né? Que a gente viu que mudou muito a vida deles. Foi aos poucos, mas a gente viu muita diferença. A partir deles, a família também mudou, então a gente viu que o nosso trabalho principal agora é a célula. Mas a gente também tem outras programações. Só que, tipo assim, a gente está com muita dificuldade agora por ser um número grande. Né? Antes, até 2017 e 2018, né? A gente só tinha 6 ou 10, né? Ficava nessa faixa. Deu pra ir em Petrópolis. É. Show! Ir em Petrópolis, fazia piquenique. 3 carrinhos a gente foi em Petrópolis. Como é que arruma carro para 30 Não adolescentes? tem Agora como.
Então, Se assim, algum irmão tiver ônibus aí e quiser... Se algum irmão no tiver... último evento foi o que salvou, né? Se Santo algum ônibus quiser do abençoar a Glauber. gente lá no Museu Imperial, a gente Glauber, vai. obrigado aí por Um abraço abençoar pro esse Glauber. ministério, Glauber. Ônibus do Eu me Glauber lembrei dele. é uma benção. Falou assim, né? Soltei, né? Do nada, né? Pior que é verdade. Saiu. Daí. Mas a gente tenta fazer algumas programações aqui, né, que abraça todo mundo, até porque a gente sabe que são adolescentes, então a verba sair deles é mais difícil, né? Sim. É. Mas aí a gente tenta Isso é um fazer desafio. programações que abrace todo mundo, né, pra todo mundo estar presente, e eles gostam bastante. E pelo que eu percebo, apesar como você falou da dificuldade, né? Porque infelizmente tudo requer dinheiro. Você quer fazer um negócio? Dinheiro. E o adolescente ele não trabalha. Não tem fonte de renda. Não tem fonte de renda. Então eu percebo que mesmo tendo essa dificuldade, o quanto vocês como liderança lutam para que eles tenham coisas de qualidade, né? E como tem sido isso, porque eu sei que dá um trabalho levantar essa verba, porque deve rolar muita cantina, deve pedir umas doaçõezinhas. Até que a gente tem pedido menos e tem feito menos cantina, mas as pessoas, graças a Deus, têm enxergado o crescimento do ministério e sempre procuram. Ah, vai ter tal programação? Queria doar esse valor aqui. Ah, legal. Queria ajudar vocês de alguma forma. Então, tem aliviado a gente pra gente manter um padrão bom das programações deles, né? E é difícil, né? Porque, por exemplo, tem uma galera que tem os pais aqui. Então, aí é uma outra situação. Que quando os pais estão inseridos aqui, eles entendem que a igreja faz as coisas, está sempre em movimento, tem custo e tal. E aí, quando o pai ou a mãe do adolescente não é da igreja, e aí como é que você pede? Só fala que Eu gasta. preciso de 20 reais, que seja. E aí é até complicado, uma vez ou outra até conseguem, né? Mas pode acontecer até de uma certa dificuldade e até um entendimento equivocado da situação. Mas o que a Débora falou, graças a Deus, todo mundo tem percebido, né, o movimento que a gente está fazendo e a gente tem sido muito abençoado. É só, além, né, das programações e tal, quando eu era adolescente... Meu Deus. 60 anos. Não mete essa, não mete essa. Você é mais velho do que eu, inclusive. Mais velha da mesa. Você é o mais velho da mesa. É que a Maria de Muriqui tá vindo aqui. É que venta muito forte. Venta muito forte. A Maria tá vindo aqui. O ar aqui que tem um pouco de minério. Você dá uma envelhecida na pele, né? Vai saber. Mas quando eu era adolescente, eu percebia que as preocupações das nossas professoras, que da onde eu era, assim a gente chamava, era uma. Com relação ao nosso comportamento e tal, com relação àquilo que o mundo poderia oferecer pra gente, no geral, né? A preocupação muito deles era se a gente estava namorando antes da hora ou se a gente estava indo na lan house. Na época, Lan House, Lan né? House. Caraca, o Marcos se entregou, hein? Não, gente, lan house. 50 centavos a hora. Pô. Adolescente, vocês sabem o que é uma lan house? Se você não souber, você procura aí. Extremamente clandestino. Tem gente que não vai saber. Não, Certeza. A preocupação era essa, se a gente estava indo pra lan house ou se estava namorando antes da hora. Alguns anos depois, sei lá, 5 anos depois, não colou não, né? Mas enfim, alguns anos depois da minha adolescência, qual é a preocupação do líder de adolescente desse tempo? Assim, eu imagino que o desafio, porque a gente está num outro tipo de sociedade, onde, que eu acho que ainda na época da minha adolescência, e da de vocês também, que a diferença não é muito grande, a gente ainda corria atrás de informação. Hoje em dia a informação chega sem a gente perguntar, ela entra. Muito fácil. Tanto a boa informação quanto a ruim, a informação inadequada e tudo mais, enfim. Mas assim, qual é a preocupação do líder de adolescente no dia de hoje e como trabalhar isso e como não ficar doido? Acho que a maior preocupação é a influência deles mesmo, né? Como já falou, né? A informação vem uma atrás da outra. Bombardeio. Às vezes direto. nem a gente consegue saber o que tá acontecendo direito. Às vezes eles falam algumas coisas que a gente fica assim, ainda não tô sabendo. Eu tento, tá? Eu tento. Tem gíria que eu Tem fico gíria tentando. que a gente não sabe. Ainda. Eu tenho uns dois adolescentes chaves, assim, que eu... Quando eu escuto uma gíria nova, o pessoal tá usando amém, fora do Amém. contexto. Que tipo isso? assim, Não dá. você vai vir pra igreja, amém? Sabia dessa? Não tem como, não tem como. Tem, pô, tem. Amém. Tô te falando, papo reto. Amém.
E aí tu tem que ir se atualizando, Tem porque que às se vezes atualizar. numa conversa os caras soltam um negócio que tu fala, caraca, que troço é esse ainda? É difícil tu ainda. entender. Tanto que algumas pessoas não conseguem parar pra conversar com eles por causa disso, porque a linguagem que eles usam pra mandar mensagem abrevia tanta palavra que eu fico, gente, que SV, que suave. tá escrito? Sim, aí bota só o S. Só o Caraca. S. Vai comendo as letras assim, tá com preguiça, filho. E a gente tem que se virar, né? Mas eu acho que a questão do namoro não passa. Só que hoje em dia tá muito mais preocupante, né? Porque hoje em dia é tudo normal. Hoje em dia tá normalizado aquilo que antigamente já tava enraizado pro adolescente saber, eu não posso fazer isso. Não posso Mas fazer mais. tá Hoje em dia é banalizado, normal. né? Tá, Namora tá. com 10 anos e acha bonito. 10 anos não é criança, né? Mas 10 anos já tá namorando, já acha bonito. Tu vai ver o histórico, já namorou com 15 pessoas. Isso, só É. tem 3 anos Só ainda. tem 13 anos, mas já namorou com umas 15 pessoas. A nossa maior preocupação é essa, né? Porque acaba se machucando, né? Sim. E fazer eles entenderem isso é a pior parte. Sim, Porque sim. você é o chato, né? E Tá a gente pior já que passou minha por mãe. isso, né? A gente já passou por Por isso, a isso. gente Só que eu sabe. acho que hoje em dia tá pior ainda. Hoje é Justamente por isso, né? Todo mundo da minha escola já namora, todo mundo da minha escola já faz isso, já faz aquilo, vai sozinho na rua, vai pra festa. Eu Você creio- tá pior que minha mãe. Eu creio que o desafio hoje é exatamente do líder de adolescente cristão é esse, né? É você trazer uma educação social e espiritual que vai totalmente de contra com o que às vezes é ensinado dentro de casa. É, né? porque foi como Que a Alice normaliza falou, a né? banalização de N coisas. Como né? a Alice falou, a maioria não tem os pais crentes ainda, não frequentam a igreja, ou não são tão firmes na fé, então, tipo assim, não vê a preocupação, né? Não consegue enxergar com esses olhos que a gente vê. Então é uma luta, porque a gente ensina uma coisa aqui, mas em casa de outra forma. Exato. Né? As roupas, então, tanto das meninas quanto dos meninos. Sim, sim, sim. Aí você fala assim, gente, vamos tomar cuidado. Ah, mas é minha mãe que compra minha roupa. Ah, mas não sou eu que compro nada. Eu só pego o dinheiro, às vezes eu vou lá comprar, minha mãe me deixa eu comprar o que eu quiser. Aí a gente sempre fala, não dá pra diferenciar às vezes. Então, tipo assim, é uma questão muito difícil por causa disso. A gente cuida de uma coisa, mas em casa às vezes não tem esse mesmo cuidado. E a oferta que o mundo traz, né? Ainda mais assim, atualmente a gente está trazendo da nossa época para hoje. Então, se você pegar no contexto aqui da nossa região, uma pancada a cada final de semana abre um bar diferente. Sim, sim. E aí, às vezes tem até um certo movimento que, tipo assim, o próprio pai acha normal aquele ambiente e acaba também, de certa forma, influenciando a pessoa, tá? E aí é sempre um conflito deles mesmo. Pô, vou pra igreja ou vou pra resenha e tal? Então, assim, a oferta hoje tá muito grande mesmo, de coisa errada, infelizmente, né? E a gente vê uma galera aí de, sei lá, 12 anos, 13 anos, com um comportamento na rua que tu fala assim, caraca. Até aquela festa que a gente presenciou aquele dia, né? A galera de cigarro eletrônico e tal. Galera, Todo mundo tipo assim, bêbado. Eles devem ter no máximo 16 anos. Menos que isso. menos. Menos que isso. E assim, é preocupante, sabe? Mas é o que a gente tem tentado fazer. E aí o que a gente tenta fazer é ofertar uma coisa completamente antagônica do que o mundo Uma coisa tá oferecendo. O que eu acho muito interessante dos adolescentes na IBA é exatamente isso. Apesar da gama de oferta negativa que tem no mundo, você tem um grupo que escolheu Jesus. Um grupo E a galera que quer estar aqui sempre, tá? É. Se a gente não fizer as coisas, eles cobram, mandam mensagem e tal. Sim, Quando faz, se 25 a bobear 30 da meia-noite, tá todo mundo aqui. Eles Os escolheram pais estar aqui. ligando, gente tem perguntando, que mandando esforçar. mensagem. E todo mundo aqui como se nada tivesse acontecendo. Uma galera que realmente abraçou a causa de estar aqui, entendeu e tal. E isso é o... Fizeram a escolha, atenderam o chamado de Jesus. Né? E aí, Da o mudança. nosso desafio é esse. É manter essa galera com essa chama, querendo estar aqui, querendo estar junto, querendo fazer coisas novas, aprender coisas É porque novas. é uma coisa assim, a gente sabe que quem transforma é Jesus, a gente sabe, isso não é discutível. Mas tem que ter aquela coisa atrativa pro adolescente, Tem. pro ser adolescente, pro Esse tema é adolescente, polêmico, tá? pro adolescente que tá passando ali na frente, ao invés de ir pro baile, fala assim, opa, tá tendo uma parada ali na igreja de maneira pra caramba, vou lá ver. Baile gospel. Um baile Aí não, aí. misericórdia. Não, mas é interessante. Qual é interessante e complicado, né? Como você disse, polêmico. Né? polêmico. Qual é o limite, né?
Porque realmente a igreja não pode ser um ambiente chato, mas necessário. Né? Vai pra igreja porque é necessário, é bom, Sim. é importante pra mim. Mas, é chato, mas é importante eu estar na igreja e ponto. Né? Mas o quanto a igreja também pode fazer para trazer essa galera e essa galera querer ficar, a galera gostar de estar na igreja, né? Eu particularmente acho isso muito importante, é muito legal, né? Assim, deles gostarem de estar na igreja, no Sim. ambiente, no terreno da igreja, com as pessoas da igreja. Até mesmo a última festa que a gente fez foi o aniversário de um adolescente. E ele preferiu estar lá, não saiu, não foi pra lugar nenhum, nem depois. Preferiu estar lá, né, com todo mundo, com E o o que grupo. teve pra ele nesse dia? A gente fez até um bolinho pra ele, né, que foi o esforço de estar Correria lá, né. pra Correria pra achar um arrumar um bolo. bolinho. Mas Mas conseguimos arrumar um bolinho pro Legal. Gabriel. Então, assim, a gente vê que realmente eles gostam. E a gente tenta, né, como o Malas falou, às vezes é polêmico. A gente uma vez foi fazer a noite dos solteiros. Meu Deus. Caraca! É porque o nome já não é muito legal, né? muito- Mas se a Mas gente a parar gente- pra explicar o contexto É aqui, o pessoal vai ficar compliance, cansado. né? O A compliance. gente, Então, a gente teve que até pro pessoal colocar. entender o nível de programação que a gente tem, que é um nível top. É uma famoso clickbait. Clickbait, Isso é um Mas tem um corte. contexto bom. Conta um pouquinho desse evento aí, A gente diferencial. quis fazer um momento pra eles, pô, época de Dia dos Namorados, né? Os adolescentes tudo aflorado, né? Sim. Precisam namorar. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a Noite dos Solteiros, né? Mas, então, tem que ser um nome, né, que chame atenção. Sim. Noite dos Solteiros. Só que aí já pensaram o quê? Vamos arrumar namorado pro meu filho? É tipo, vai dar namoro. Vai dar namoro. Imaginaram isso, vai dar namoro. Hoje não, Vai gente. ser uma noite de encontro. Foi bem complicado, mas a maioria estava aqui. Foi uma noite muito legal, porque a gente explicou pra eles a importância também de estar solteiro. Legal. Né? De não ter pressa pra se relacionar, pra não se Buscar a machucar. pessoa certa, né? De buscar a pessoa certa. A gente fez um jantar top pra eles. Foi muito bom. Eles amaram. Teve garçom e tudo. Teve pra garçom servir, né? e Eles nem tudo. levantaram pra botar o prato. Então, assim, foi uma noite maravilhosa e eles amaram. A gente ainda não conseguiu fazer, porque depois veio pandemia, né? Aham. Mas eles já cobraram, poxa, não vai ter outro, não? E pra quem, quando começar a namorar, vai ter alguma coisa pra quem namora? Pra tu ver como eles pensam nisso. Ai, tipo, mas foi uma coisa que marcou eles, né? Então a gente tem tentado fazer programações que chamem atenção pra eles nesse sentido, né? E que não somente os da igreja, né? Outras pessoas também venham nos conhecer dessa forma. Porque realmente, às vezes você chamar um adolescente, vamos ali no culto. Pô, não vai, né, gente? Pô, mano, chatão. Aí Chatão, vai falar logo. não vai. Porque assim, parece meio heresia, né? Falar isso, mas não não, cara. É, porque a gente tá inserido no mundo deles, né? Então, eu acho que uma coisa que ajuda é o caminho que a igreja tá tomando. Isso eu sempre enxerguei, eu sempre tentei de alguma forma externar isso, e hoje eu nem preciso. Já tá A gente vive isso, né? já tá vivendo assim. Então, um exemplo, tem acontecido bastante, tipo assim, chega uma família aqui e decide ficar aqui porque aqui faz um trabalho diferenciado com o adolescente. Então, assim, uma opção do pai e da mãe é pensando na vida do filho lá na frente, fala, caraca, se eu tô na igreja tal, não falando mal, mas assim, se eu tô na igreja tal e não tenho um trabalho tão direcionado, tão específico pro meu filho, poxa, eu vou me readequar. Às vezes a pessoa acaba largando mesmo um ministério, alguma coisa, para vir para uma igreja que o filho dela, o filho, a filha vai ter uma atenção especial. E aí a nossa igreja hoje ela tem caminhado nesse sentido. Então assim, o grupo de adolescentes, a gente tenta fazer todo um esquema ali elaborado para aquela idade, naquela linguagem e tal. E aí o jovem também tem essa preocupação, as mulheres também estão tendo, os homens também estão tendo. Qualquer faixa etária está sendo Qualquer atendida. faixa etária. Né? Então assim, é uma junção de coisa. Então se o cara chegar uma família aqui com um moleque de 16 anos, o cara sabe que vai ter adolescente, vai ter embaixador pro Ele filho vai ser dele. cuidado. Ele vai ser cuidado de um lado, de outro e tal. Ainda Então, mais que a gente- essa conectividade assim de vários departamentos, os adolescentes não é uma coisa isolada. Sim. E a gente já recebeu uma família agora que o filho ainda tem 11 anos, mas já perguntou, tem adolescente, né? É contigo? Só pra saber já pra onde ele vai depois. O Então, pessoal já tá na ansiedade já. de entrar. Porque querendo ou não, como a gente falou, né? O adolescente, ele tem uma cabeça diferente do jovem, ele tem uma cabeça diferente do adulto.
ele precisa de uma coisa atrativa. Precisa. Gente, não dá pra gente A fugir gente sabe disso. que não é pra ele, mas precisa fazer algo, né? Precisa que... ter uma coisa que precisa chamar a atenção dele, Isso. pra dali você trabalhar o que você precisa trabalhar. Exatamente. Você citaram a questão dos pais, né? É uma fase, a adolescência é uma fase difícil pra caramba. Eu não sei. E precisa. É uma fase que precisa, quer meter essa hora. Melhor nem contar a história dele, deixa quieto. Minha mãe vai ver. Deixa E que- quieto. E é uma fase que, Põe nos assim, comentários. Minha mãe vai botar, meu filho Wallace é muito especial. Célia, pode comentar, Célia. Em maiúsculo, tudo grandão. Pensar que ela tá Cachau. gritando. E como você falou, Pode né? escrever, mano. A questão deles virem pra cá e ver que tem um lugar que cuida, eles precisam dessa ajuda. Porque às vezes os pais, eles têm até essa preocupação com o filho, não é negligente com o filho, mas ele precisa de uma ajuda, né? Precisa. Tem coisa que o filho ou a filha não vai tratar com o pai, Precisa não dessa vai ajuda. se abrir com Precisa o pai, dessa com a ajuda. mãe e tal. E saber que tem um lugar pra isso É. é A excelente. gente só É um pode deixar reforço, claro que né? a gente não esconde segredo nenhum de adolescente, tá? Mas às vezes eles Contam segredos. Às vezes, Precisam ser cuidados, né? precisam. às vezes é no precisam. sentido de ter alguém pra falar primeiro, né? Sim. Às vezes eles vão precisar de alguém pra falar primeiro, pra Sim. conversar, e aí eles vão tomar coragem pra falar com os pais. Porque é aquela coisa, né? O adolescente tem medo de que o pai vai tacar alguma coisa nele. Sim. Ah, mas às vezes a gente tem vontade de Tacar também. A gente é- não pode, mas a a gente tem que Você não- escutar sempre com um sorriso no rosto. É. Mas às vezes a gente já dá uma Quando- rasteira. Sempre que quando vem, poxa, o pai posso vai falar só com você finalizar depois. Posso falar com você depois do culto? Você já fica assim, meu Deus. Eu preparo meu coração pra ouvir. Não importa qual assunto seja, mas vamos lá, né? Verdade. Mas fazendo aqui uma transição, né? Falar em transição. O Ministério de Adolescentes aqui então começa ali por volta de 2016. Estamos em 2023. Mas recentemente a gente teve meio que uma mudança no Ministério de Adolescentes, né? Ele ganhou um nome, enfim, a gente viu uma mudança meio que de cara assim do Ministério, porque como, né? Ele mudou para, né? Tem o nome de Brave. Por que esse nome? Como é que foi que isso foi pensado? E aí? Então, a gente ainda não tinha um nome específico, né? Aham. Que fosse com a cara do grupo, né? Sim. Dos adolescentes. Antes era o que mesmo? Valentim. Aí depois foi pra adolescentes. Peraí, como é que era? Vamos lá. Valen... Vamos. Não mais transições. Ah, Valentim. Era da época do Cauã e da Yasmin. Época do Cauã da Yasmin. Valentim. Então já faz um tempinho. Entendeu? é. Valente. Entendi. Maravilhoso. Não preciso explicar aqui, né? Não, professor? não precisa não. Maravilhoso. Era da época do Cauã e da Yasmin. É. Aí a gente mudou pra adolescentes. Adolescentes foi. é um trocadilho muito bom. Ótimo também. Sensacional. Né? Maravilhoso. Muito bom. Aí o pastor jogou a letra, né? Vocês não querem trocar, não? Aí a gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que vai fazer? Ele jogou a letra e fez assim. Lançou a Não barba, vai, a gente entendeu que era necessário, né, fazer essa troca. Mas aí Deu uma sugestão. Isso que era necessário. perigo. Coçou a barba, foi Fiquem à perigoso. vontade. E aí esse nome entrou porque a gente, né, mesmo no sentido de encorajar eles a ser servos de Deus de verdade, né? Aham. E realmente a gente viu que foi um nome que abraçou o grupo. Né? O grupo foi reconhecendo com esse nome, foi crescendo e a gente viu que deu certo. Será que mesmo. daí que veio a tropa da Batista? Não, o Tropa da Batista Aí, sempre foi o sonho deles. Ah, então eles aproveitaram. Aí o Tropa da Batista, a gente, vamos deixar pra célula, né? Deixa pra célula. Aí não foi usado aqui em cima como É. nome principal, aí Mas- a primeira oportunidade que tiveram de lançar esse Sai. nome. Célula lançar. Tropa da Batista. Sabe? Meu Deus do céu. Tem outras sugestões pra quando a Houve- gente for multiplicar, então a gente se prepara. Houve. Quando vocês fizeram a transição pra Brave, foi uma coisa pensada entre a liderança ou vocês partilharam com o grupo? Entre a liderança, né? Porque É. grupo, né, gente, é um perigo, né? Já rolou o Tropa da Batista, imagina os outros. Imagina as outras sugestões. Se tropa... Ministério Tropa da Batista. É, Complexo da Riba. Eu não acredito que saiu um negócio Ah, desse. adolescente. Então você teve que ser uma decisão nossa,
Pra depois a gente jogar pra eles mesmo, porque senão ia ser muito perigoso as sugestões. Ia, né? Adolescente se empolga, né, Se gente? empolga bastante. Se empolga. Mas me conta, apesar de todas essas transições, de todos esses momentos, qual o princípio do ministério? Acho que o princípio do ministério é trazer eles mesmo para perto de Cristo, né? Porque foi como a gente falou, né? Eles têm sido ofertados de todos os lados possíveis com as coisas do mundo. E se a gente for só uma liderança que está fazendo evento só para manter eles perto, a gente sabe que não ia ter os resultados que a gente tem tido. Né? Com o adolescente servindo em todos os ministérios da igreja possíveis, tem adolescente fazendo alguma coisa. Sim. Então, o nosso princípio é trazer eles mais para perto de Jesus, né? Para eles entenderem qual o papel deles. E isso não foi fácil, né? Porque você pegar a transição de criança para adolescente, botar isso na cabeça deles, que eles precisam crescer, né? Que não tem tempo, quero aproveitar mais um pouco. Não, você não tem tempo, você tem que crescer agora, né? Botar isso na cabeça deles foi difícil, mas a gente vê o resultado disso, né? Trazer eles mais perto de Jesus. A gente tem visto eles entendendo o papel deles de verdade, né? Que não é só estar aqui na igreja. Meu pai já é da igreja, então já tá ótimo. E fazendo a junção com o nome, né? Tentar de alguma forma encher eles de coragem para negar todas as ofertas que a gente falou anteriormente. Não é fácil, a gente já foi, né? Não é fácil. Você vê todo mundo indo pra determinado lugar. Apesar da gente enfrentar até hoje, parece que pro adolescente, não diminuindo as nossas lutas, né? Mas pro adolescente. Mas é porque pra gente já é mais fácil fazer essa escolha, né? Mas precisa ter coragem. Se você tiver que deixar alguém magoado, porque você teve que deixar de algum lugar, pra gente é mais fácil. Agora pra adolescente não. Eu nem vou pensar que a pessoa vai ficar magoada. A gente nem vai lembrar, nem avisa que vai. Será que a pessoa ficou chateada depois? Agora pros adolescentes é mais fácil. É bem mais. Poxa, é aniversário de fulano. E aí tem a questão da aceitação também. Adolescente tá nessa fase da aceitação. Grupo, cara. Agora a gente quer adulto não, adulto. Não, a gente Peraí aí. tá nem aí. É engraçado que, assim, justamente você falou até de aceitação, né? A gente tá numa era onde, no nosso país, né? Ser cristão não é uma novidade, né? Muita gente é cristã, muita gente é evangélica. O evangelho cresceu muito, mas ainda assim, em certos ciclos, isso pode trazer, entre aspas, algum prejuízo social para você. Que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai trazer. Uma hora vai trazer. E é difícil, né? De colocar isso na cabeça deles, eu imagino. Né? Porque a gente luta muito com isso, né? Tem uma adolescente que ela veio falar isso comigo. Ela falou, olha, na escola um monte de gente já deixou de falar comigo porque eu tenho evitado as conversas. Eu prefiro ficar dentro da sala, sozinha, escutando música ou mexendo no celular, pra não ter que fazer parte, né? Então, tipo assim, e não é uma coisa que a gente fala, você tem que se isolar, você tem que deixar perto. Eles mesmos têm percebido a necessidade disso, né? Se vai fazer você fazer coisa errada, você afasta. Então, eles têm percebido isso. Tem uma coisa interessante quando você tem esse tipo de postura, né? De você fugir da aparência do mal. E quando você é o diferente ali naquele ambiente, você, no momento de aperto das pessoas, você vai ser a referência de alguém, uma referência de Cristo naquele espaço. Eu imagino como deve ser difícil para eles, ainda mais nessa questão de estar inserido e ter que fazer a escolha o Cristo ao invés dessas outras coisas, sabe? Mas com certeza eles vão ter aquele momento que as pessoas vão recorrer a elas, porque sabem que elas são pessoas que estão ligadas com Cristo. Teve uma, inclusive, que veio contar que, através do testemunho dela, uma amiga se batizou. Então, que ela conversou, a amiga estava com pensamentos suicidas, ela começou a orar e a menina se batizou no ano passado. Outro desafio, né? Dessa época. Né? Não que antes não existia, né? Mas agora hoje tem um turbilhão de informações, assim, e a gente acaba até vendo uma crescente muito forte dessa... Não digo só a nível de suicídio, né, mas sim, vários transtornos psicológicos que vem acontecendo nessa geração. Olha só, alerta de clickbait. Alerta de... Isso. E olha só, Clickbait. olha só, inclusive, o nosso podcast aqui, meu amigo,
né, é um podcast diferenciado, mas a gente também trabalha com algumas armas da informação que, né, estão presentes. Inclusive, é o único podcast que o copo enche automaticamente. Vocês não estão entendendo. Caraca, É só você dizer. Aqui é uma maravilha. É uma maravilha. Ao vivo. Daniel, tá rolando uns boatos aí, né? Tem. Como é que é isso? Tem um boato aí de que a Débora e a Dani vão sair por causa da maternidade. Rapaz. A Débora no segundo. É verdade. E quando é o segundo, então, irmão? O outro espaço pequeno ainda é um bebê. Inclusive, só se alguém estiver ouvindo algum barulho assim de risada, de alguma coisa assim, de sons de desenho, foi uma técnica utilizada aqui nos estúdios do Alvocast, entendeu? Pro Nicolas aqui que tá com a gente na gravação. Participando ali. Ele que é um membro ativo do Ministério. Ele ainda tá quietinho, por enquanto. Se ele aparecer aqui, gente, é assim mesmo. Fiquem muito tranquilos. Faz parte da liderança. Mas e aí? Que tá com esse boato aí. Tá Porque rolando. a Forte. Alice vai nascer bem perto. Primeiro é o Davi, Uhum. abril, né? Davi em abril. Aí um mesinho depois a Alice vem, no final de junho. Então o Davi abre O Davi abre o caminho. o caminho, abriu. Não, foi boa. Foi boa, É né? porque eu tô tentando me conter. Se Você fosse. sabe, se o pessoal abrir a minha conversa do Marcos aqui, o pessoal não dá vai certo. me Pessoas espantar. piadas. Não tem nem cara, bom dia. Se ele fosse, se chamasse Moisés, então faria mais sentido, né? Esse lance de Com Adão. Nossa certeza. senhora. Gente, Vai, desculpa, vai. Mas e tu sabe por que o adolescente, quando ele ganha um celular, ele não pode escolher a operadora dele? Não. Não vai nem beber. Ah, já sei. Por quê? É porque ele já é teen. A galera do inglês aí, ó. tá, Marcos é professor. Péssimo, gente. Tava tão claro e eu não percebi. Péssimo. Vamos lá. Gente, mas essa reação que eu busco causar nas pessoas, você não voltando consegue. Que ao decepção, assunto, né? A Vamos piada voltar boa ao e piada assunto, ruim. Vamos voltar ao assunto da maternidade. Ah, voltou no assunto da maternidade, eu É, vou sair porque junto, tá? assim- Vou pegar esse gancho aí. Então, é porque não tem como Então você acabou e Marcelo o não Ministério sair. de Adolescente. Então quer dizer que o Ministério vai dar pausa? Ih, cara. Ou Não. vai acabar porque vocês vão sair? A gente Pelo vai. que tá rolando de boato. O atestado é quase que obrigatório, né, gente? A gente não tem nem escolha, né? Esperamos não ter que sair antes, porque a do Nicolas eu tive que sair um período bem antes, com 7 meses eu precisei parar tudo. Mas quanto tempo depois que o Nicolas nasceu você O voltou? Nicolas, com 20 dias, eu estava participando sem Mas já sem me tava envolver aqui. muito, mas eu tava vindo. Com 20 dias já tava ótimo, né? Então vamos vir. Passando de colo em colo, tudo certo, graças a Deus. Tá assim até hoje. Tá assim até Eu hoje. lembro uma vez, inclusive, que ele, bem recém-nascido, a menina foi resolver uma situação, ela largou ele no carrinho comigo e foi Foi resolver. no dia da apresentação dele. Aconteceu uma situação. Aconteceu um negócio com um familiar de algum adolescente que a gente precisou socorrer. Ele ficou aqui quietinho e vamos lá Eu resolver. falei, resolver. Bom, E botou- até sair com a família, né? Cancela a saída com a família, É. que eu preciso resolver um negócio aqui e vambora. Meu Ou Deus. seja, E é isso aí. Tem esse lado da liderança que as pessoas geralmente não veem, Não, né? não Tem enxerga. os corres, né? Não, mas o legal é que o pessoal vê ele aqui bonitinho, andando, falando com todo mundo. Isso é legal pra caramba. e o Mas pra surto? arrumar ele lá em casa. Toda pra ele sexta-feira ele não quer botar roupa, dia de célula. Vamos, Nico, está na hora de se arrumar. Não, não quero. Aí é por isso que as pessoas acham que a gente vai sair, né? Por causa do desafio. A Dani teve um dia que tava lá em casa, ela viu o escândalo que é um dia que tem evento de adolescente. Meu Deus. Chora até se você falar que é água, é uma maravilha. Mas a gente não vai sair, gente. Tem que ser assim, alguma coisa muito de Deus mandando a gente sair pra gente sair, mas até agora nada disso Eu acho que ele não aconteceu. quer, não. Só acho. Até agora nada disso aconteceu, né? A gente tá vivendo aí tudo tranquilo. Graças a Deus a gestação das duas, tudo muito bem. Dani já quase chegando na reta final, Falta né? pouco. Falta pouco. Mas aí é só um intervalinho e vamos ter aí duas pessoas pra dar um Pra suporte, dar um auxílio pra vocês. né? Então, gente, viu, né? Ficaram sabendo, né? Então é Fiquem boato essa ligados. história dessa saída deles. Mas tem surpresa aí Tem pra surpresa. liderança dos Vamos adolescentes. revelar aqui em primeiro. Não, mentira. Não vai revelar, desculpa, não, gente, senão o vai ficar pastor devendo. já, Mas já proíbe na hora. Já tem as Já duas tem? pessoas? Já tem as Já duas tem? pessoas. Já tem. Já tem. Já tem as duas pessoas. Então tem. Tem, Já graças tem. a Vai Deus.
Tudo Não sei. garantido. Não, então beleza. Adolescente, fica até o final desse episódio. No final a gente fala. Você que quer saber, fica até o final desse episódio. Quantas curtidas que a gente libera? Dai, você vai falar aqui. Dai, nossa operadora. Quantas curtidas que tem que ter nesse vídeo pra gente liberar o nome? A partir de 50 Fácil. curtidas. Não, 50 a gente consegue. Facinho, 100. Ah, é? 100? 100 curtidas? Só a partir de 100 A a partir gente de 100 libera. curtidas pra gente liberar. Acho Então, a que vai. partir de 100 curtidas, Eu acho que vai. tá? Aí no final Anotou, do né? episódio a gente já A consegue. gente conta quem Exatamente. Atenção, hein? Quem Só são vou os perguntar pro pastor agraciados. aqui. Manda mensagem pro pastor. Inclusive, ó, no final do episódio a gente confere e É. depois a gente solta um vídeo Pergunta aí pro falando. pastor se É. a gente pode contar no podcast. Pergunta Não, aí. vamos lá. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Vamos seguir. É, né? Mas aí... Aí, ó, já até me perdi. Tá falando sobre, sobre a tal do boato. Ah, que é, o tal do que- boato. que é Então, boato. então não sai. Não saímos. Não gente. sai. Mas vai ter a pausa. Vai ter uma necessária, né? pausa, é. Pausa física necessária. Gente, mas a gente, do jeito que a gente é ansiosa, a gente não vai ficar muito tempo, né? Não tem Não vai como. matar ficar longe, né? Não, tem mas como. assim, essa pausa de vocês vai ser uma pausa que vocês exigiram. É uma pausa que foi... Não, até para as pessoas entenderem, né? Porque assim, quando você... No seu trabalho, você, né? A mulher, ela tem direito à licença maternidade. A licença paternidade também tem, é menor, mas tem, né? 5 dias. 5 dias. E olha lá. E olha lá. É menor do que casamento, né? E olha É menor lá. do que casamento. Mas, assim, na igreja o trabalho é voluntário, né? Mas e aí? É algo que foi colocado também à exposição de vocês? Ou vocês falaram assim, bateram na mesa, não, vamos ter que fazer uma pausa. Tiveram que... É mais necessário do que a gente querer, né? Aham. Porque a gente gosta de estar aqui, né? Como eu falei, né? O trabalho envolve, a gente se envolve tanto com o Ministério de Adolescentes que a gente não consegue ficar muito tempo longe, né? É cansativo, né? Quem já veio aqui em uma programação que ouviu a gritaria é desesperador. Eu, uma vez, a Nossa. primeira vez que eu vim ajudar, tinham 30, mas pareciam 60. É uma loucura. Fica meio Foi o dia do perdido, assim, rodízio, o que tá né? acontecendo. Foi. O dia do Comida rodízio, pra É, e Nossa. quando envolve comida é pior. calma. Maravilha. Então, assim, não tem... A gente é escolha nossa, né? Querer voltar logo, né? Uhum. O pastor também já lançou, né? Que não tem licença, não. É uma pausa. Mas a gente sabe que se for necessário, a gente vai precisar ficar, né? Aham. Mas a gente ora para que não seja Aham. necessário, né? Para que a gente volte logo, né? Tem uma coisa também, né, que eu até entendo a questão de não... Quando você sai de licença, você não sai totalmente de licença. Porque isso aqui não é igual a um emprego. Vai além. Você dá... É corpo e alma. Missão. Então, assim, vocês são referência dos adolescentes. Como eu falei, né? Referência espiritual, referência social. Como o Alice falou, às vezes fazendo um papel de pai. Então, vocês vão estar em casa, mas com certeza, muitas das vezes vão estar socorrendo algum adolescente que vai precisar. Então, assim, não é uma pausa física. É, física. Porque Pausa física a apenas. distância continua, 2 horas da manhã. Desculpa te incomodar. Mas Faz o cuidado, parte, o cuidado é isso. O Faz cuidado é parte, isso. né? Não tem... Uma pergunta que a gente fez pro pastor Jael, acho que é uma pergunta que a gente meio que vai repetir assim, sempre, é sobre planos e sonhos, né? Quais são os planos e os sonhos do Brave? Porque 30 adolescentes é um milagre. 30 adolescentes é um milagre, acreditem. Né? Acho que vocês têm dimensão disso, mas é um milagre. Adolescentes envolvidos, né? Adolescentes, assim, quem conhece os adolescentes aqui da igreja, um adora abraçar, outro é bom de papo pra caramba, o outro tá disposto pra caramba pra fazer a obra. Cada um tem uma habilidade Cada um especial. tem, e assim, é muito legal, Diferente. muito legal. Mas assim, quais são os planos que vocês têm pra frente? Vocês estão realizando a primeira conferência de adolescentes da Igreja Batista Alvorada. É inédito. Mas legal, né? Vamos dizer que esse seja o ápice do que vocês já fizeram até hoje, do que o Ministério de Adolescente já fez até hoje. E aí, o que vem pra frente? Quais são os planos e os sonhos de vocês aí? Eu vou falar da minha visão, né? Eu espero que seja uma coisa recorrente, né? Não só a questão de conferência, mas que eles tenham
esse prazer de estar sempre fazendo algo grande para Deus, né? Que a gente sempre deixa isso claro para eles, né? A conferência não é pra gente, mas vocês estão fazendo algo para Deus e para alcançar outros adolescentes. Sim. Então, o meu sonho é que Deus coloque no coração deles isso, entendeu? Que seja algo que eles queiram estar fazendo sempre para conseguir mais adolescentes, né? E que o grupo cresça mais ainda, né, gente? Como eu falei, a gente vê só pelo lado que dá trabalho, adolescente dá trabalho. Adolescente gasta muito. A gente, às vezes a gente tem doação, mas às vezes também precisa tirar coisa de casa, tirar do bolso, né? Na hora do socorro, você tem um óleo, você tem uma pipoca em casa, leva isso então, que eu levo isso. Mas é um sonho que o grupo cresça mais ainda, né? Que a gente consiga alcançar os adolescentes, que foi como eu falei, né? Em algumas igrejas, infelizmente, pós-pandemia, os grupos acabaram. Né, que eu fui entrando em contato pra gente fazer atividades, a gente não tem mais, infelizmente acabou, né, passou a pandemia, muitos não voltaram, então a gente tá vivendo isso pós-pandemia com 30 adolescentes, é uma maravilha, né, muita bênção de Deus pro nosso ministério, então o sonho é que o grupo de adolescentes continue crescendo, né. É um grupo que Deus deu pra vocês cuidar e que vai trazer mais gente pra vocês Vai trazer cuidarem. Se preparem. Só vem gente boa. O pastor até, na última reunião que a gente fez, o pastor até soltou um sonho dele também, né, de... Tem algumas igrejas que ela faz celebração específica já para o adolescente no domingo. E a gente vive essa questão de construir um novo templo, todo esse ambiente do crescimento que a gente está vivendo, graças a Deus. Talvez possa surgir coisas bem mais interessantes ainda lá na frente. E essa questão tem gente que não entende muito, né? Por que vai fazer celebração diferente para adolescente, né? Por que eles não podem estar Por aqui? quê? Por quê? Pô, mas eu acho tão importante a gente ver. A gente teve uma experiência recente que a gente levou dois adolescentes para um treinamento. E aí eles foram sozinhos pro culto, né? Também ficou preso no trânsito, chuva. Já que tá aqui a gente pode ir pro culto, a gente vai lá. Pô, eles voltaram assim, maravilhados. Só de não ter a presença de dois adultos perto, né? Eles viveram a própria experiência deles ali. Né? Eles contaram muito felizes o que eles viveram. Então, tipo assim, é importante pra eles terem aquela experiência. Porque, infelizmente, as pessoas olham os adolescentes, tipo assim, por que você tá fazendo isso? Não entendem a relevância. Entendeu? Né? Nossa, tá levantando a mão, sei que tu gosta de adorar desse jeito. Então, assim, eles terem esse momento deles separados, em que eles vão poder ser eles mesmos na presença de Deus, é muito importante, né? Então, uma questão que todo mundo já tem que começar também a preparar o coração. Tem uma coisa de valorização do adolescente que, às vezes, a gente... O adulto, né, ele banaliza o adolescente, como foi falado, né? Mas pensar em entender que tem alguns estudos que falam, por exemplo, assim, que a maioria dos discípulos provavelmente estavam em idade de adolescência quando começaram a seguir Jesus. E entender que Jesus, ele entregou o ministério dele, foi pro céu e deixou na mão de adolescentes. A gente precisa ter esse entendimento de que esses 30 adolescentes que estão com vocês hoje, eles não são a igreja do futuro, eles são a igreja de agora. Eles são a igreja na escola deles, eles são a igreja no curso, eles são a igreja muitas vezes dentro de casa. A igreja do futebol da praça. Isso aí. E eu acho engraçado que as pessoas acham que elas nunca tiveram esse momento da infância e da adolescência, né? Parece que todo mundo já cresceu adulto. E a gente chegar perto deles e falar, olha, a gente entende que vocês foram adolescentes, porque a gente também já foi. Sabe, a gente entende que às vezes as coisas são muito chatas, às vezes são complicadas, então a gente tá aqui pra entender vocês. Sim. Né? Porque eles mesmos falam, tem gente que me fala que a gente parece que nunca foi adolescente. Então, tipo assim, a gente fala, não, a gente nunca passou por isso. A gente fala, não, a gente entende. A gente entende que vocês têm sentimentos. Pô, teve uma vez que uma quebrou porque veio falar comigo, acharam ruim porque eu tava chorando. Tipo, você vai falar assim, pô, adolescente, né, gente? Às vezes tem uma loucura, não quero chorar. Às vezes a gente chora, às vezes a gente dá vontade de chorar, dá um surto, quero chorar. Os problemas, a gente tem nossos problemas. Eles têm o deles, Verdade. Entendeu? E a gente tá perto deles, mostrando que a gente tá aqui pra entender eles, pra ouvir, tem feito eles se aproximarem mais, né? Então tem sido... Teve uma célula que uma menina veio na primeira vez, ela tava se acabando de chorar porque ouviram ela. Coisa simples. Vamos lá. Só agora, aquela, né, tradição já aqui. Com 2 episódios a gente já cria tradições, tá? A gente Perguntas inesperadas.
quero que vocês definam ou com uma palavra ou com uma frase. Eu vou falar aqui, vocês... Uma palavra ou uma frase curta também, porque, né, uma frase faz o discurso. Vamos lá. O Ministério Brave é... Oi? Posso falar? Pode. Deve. Posso mesmo? Pode. É que eu tô pensando enquanto isso. Mas você tem certeza? Diferenciado. Por quê? Agora é a parte que você fala muito. Porque existe uma diferença do cuidado que a gente tem, da atenção que a gente tem dado, moldar as programações, moldar de acordo com o que eles precisam, de acordo com a linguagem que eles falam. Então, isso torna a gente um grupo diferenciado para essa galera nessa época aí. Liderar adolescentes é... Desafio. Por quê? A Gondi já falou um pouco aqui, né? Assim, você tentar entender a mente do adolescente sem ser mais um adolescente, né? Nossa época foi uma coisa, agora deles é outra. Aham. Então é um desafio muito grande você tentar entender o que está passando naquela mentezinha para você conseguir liderar em todos os aspectos, né? Como a gente já falou, alguns têm os pais na igreja, outros não. Então a gente tem que fazer um papel 100% de liderado, mãe, pai, professor, E quase junta que um tudo. psicólogo junto. Então é um desafio. E mesmo você, um exemplo, mesmo eu sendo adolescente, eu fui adolescente lá atrás, né? Bastante tempo, mas. Tá eu admitindo, tinha- as coisas, a verdade tá saindo. Vai fazer gente. os 30 esse Olha ano, só. aí já tá. Mas aí, assim, tinha problema lá atrás que eu absorvia de uma forma. Hoje, o mesmo problema, ou até um pouquinho mais brando, digamos assim, Absorvia de outra a pessoa absorve de uma outra forma. Então, é um desafio até pra gente, tipo assim, pra você não cair no erro de tipo, caraca, na minha época isso aí não era nada demais. Entendeu? E aí Fosse você na dá minha pouca importância. Na minha época já tinha que levantar. Mas hoje é um desafio. É um desafio bem grande. E a última, a conferência Avivados vai ser... Transformadora. Transformadora. Ó, essa foi assim, ó. Já A alinhada. gente já tem uma conexão já. É, né? diferenciada. Que Diferenciado, por que será? Por que será? É Diferenciado. verdade, inclusive tem esse ponto aí, né? Antes da gente Aí, ó, encerrar. que gancho. Por que será que existe essa conexão? Né? Débora, eu ouvi falar que tem gente que confunde quem é marido de quem. E Vamos esclarecer lá. isso agora. É, serviço aqui de utilidade pública da IBA. Gente, eu sou casada com o Wallace, o Marcelo e a Cadê? Dani. Vem cá. Vem aqui, Vem Marcelo, dá um pulinho Dani, dá um pulinho aqui, Eles por estão favor. aqui com a gente. Vocês Eles vão dar um pulinho precisam. aqui. Depois a gente vai apresentar o Nicolas também pra Que quem as não conhece. pessoas dão uma leve trocada de vez em quando, né? Vai que arruma um problema aí, Pode né? passar, Ô, pode passar. Marcela, Sim, ô, Daniel. Então, Deixa eu abraçar aqui pra. Pra Então, não ter... gente, Isso aqui. Tá Tá? aparecendo Débora. na câmera aí, Dayana? Vai pra cá, gente. Débora gente, e o foi de Wallace última hora. casados, Dani e Marcelo casados. Gente, não confunda Isso aí. mais, por favor. Tá? Eu uso óculos. É, o Wallace usa Aproveitando a óculos. presença dos quatro aí, qual o recado que vocês deixariam para as pessoas que estão em casa em relação aos adolescentes, assim, em relação ao ministério, em relação a as pessoas conhecerem o ministério de vocês, porque vai muito além do que só ser uma atividade recreativa para adolescente. É. O que vocês têm para falar com o pessoal, vocês quatro? Querem falar? Quer falar? Chega aqui, ó. Chega aqui pertinho. Fala aqui pertinho. O que vocês querem falar para as pessoas? Eu acho que as pessoas precisam acreditar mais nos adolescentes, né? Não ver eles como a fase complicada, né? Por mais que às vezes eles demonstrem só que é uma fase complicada, tentar enxergar eles com outros olhos, né? Que eles precisam ser incentivados para crescer. Então, que as pessoas comecem a olhar eles mais no íntimo mesmo, sabe? De ver que eles precisam de um impulsionamento para ser pessoas melhores. Se você quer que alguém seja melhor, então você também tem que ajudar essa pessoa a ser melhor. Para que as pessoas possam olhar melhor os adolescentes, né? Não só ver o lado ruim da aborrecência, né? Como as pessoas gostam de falar. Né? E tem uma galera com potencial incrível. Sim, cara. sim. Incrível. Que às vezes Para uma pra- palavrinha vai... Inclusive na conferência a gente vai ter a banda só de adolescentes. Só de adolescentes. Só de adolescente. Calma aí, entre aspas. O Daniel tá lá, gente! O tecladista O não é.
tecladista não é. Tecladista é um extra. Por enquanto. Por É, enquanto. por enquanto Mas é até pra porque dar uma equilibrada, né? Tem uma galera nova, a gente bota um velho. Só tem quase Não o fui eu dobro. que disse, hein? Eu tenho o dobro Não da fui idade eu. de Mas adolescente. é só pra balancear. só pra balancear. E agora, qual o recado que vocês deixam pros adolescentes que estão assistindo? Quer falar com os filhos de vocês? Vai lá. Rapaziada, tamo junto. SV. Suave. Suave. SV. E pra fechar, apresentar o Nicolas, né? Nicolas, vem cá, Meu Nicolas. Deus. Ih, não sai dali de jeito nenhum Nicolas. aquele desenho. Será que A sai? mamãe aqui, ó. A mamãe Vem tá te cá, chamando. mamãe. Ó, o pastor deixou eu falar a parada. Deixou? Deixou? Ah, Ih, gente. Pera Então, aí. Mas tá Deixa eu chegando no contar. final do episódio. tá chegando no final do episódio. Eu acho que Pera aí, vamos segurar. Ele não quer Fica até o final do episódio, Nicolas porque não nós quer fomos vir. Gente, autorizando. cancela o não quer Nicolas, vir. ele não quer vir. Nicolas não quer vir. Mas pra você conhecer, eles então, só você eles vir estão na olhando igreja. pra gente com aquela cara da gente pode O que a gente sentar. tá fazendo aqui? Se vocês, gente, vocês podem sentar. Pode Obrigado, sentar, tá? obrigado, tá? Gente, esses 4 que vocês viram aqui é a liderança atual dos adolescentes. Então, quando vocês vierem na igreja, já saibam Sim, quem vocês devem São procurar. as referências de vocês. Mas é isso. Gente, eu acho que né, a gente conseguiu aí falar bastante. Não, tem uma pergunta que eu acho que passou batido. Meu Deus. Que é a faixa etária, né? Dos Exatamente, adolescentes. Eu tem acho outra coisa que, também. eu acho que a gente não acabou não falando, né? O papo foi rolando assim, a gente acabou não falando. A faixa etária é A entre. gente pega eles com 12 e libera com 18, com muita dor no coração. Ai, meu Deus. Samuel nem saiu do grupo, Samuel. Samuel tá lá. A gente teve que tirar ele forçado. Samuel, Ele 36 Samuel. anos! 36 anos. Ele você- teve que ler aquela mensagem que ele foi removido. Mas é uma Mensagem dor no muito legal, coração, você porque lembra? não de tirar eles, porque tu percebe que o tempo tá passando. Aham. Samuel já tá com mais de 20. Mais de Cauã 30. e Yasmin já chegaram nos 20 e tu fica assim, meu Deus. A próxima geração que vocês vão liberar daqui a quantos anos? Ah, 25 anos. Não, a próxima geração, tipo assim, ó. Já tem gente já Que perto de tem pra liberar? sair. Tem esse Tem ano. o Kevin, a Camille. Meu Deus. Nossa. Tem uma galera. Mas, tipo assim, esse ano só são 2. Aham. Ano que vem não, mas acho que daqui a uns 3 anos vai sair um grupão. Porque Deus vai mandar o dobro pra vocês. cuidarem. fica É, tranquilo. não, a gente vai perder um grupão e já vai receber outro. É, na verdade eles também, né? Já estão produzindo já os adolescentes Já, de alguns anos. De alguns anos. Porque o ministério tá Ministério firme nesse propósito aí. frutífero. Tá frutífero. É o Ministério Frutífero. A gente tá seguindo a risca, né? Quem chegar perto já era. Já era, é um perigo. Isso aí. É um perigo. E agora? E agora? Vai revelar agora? Vamos revelar, né? Quem vai trabalhar junto com vocês, não é suceder e também nem substituir. Não, é trabalhar junto. Trabalhar junto. Vai Nesse chegar igual a período. Dani, só pra ajudar. Nesse período aí, né? Só pra ajudar. Só pra ajudar. E Temporariamente. quem são as pessoas? Só pra ajudar. Deixa eu falar antes, são pessoas que antes da gente sentar pra conversar, todo mundo já tinha pensado nos nomes, Verdade. né? Todo mundo, nem nós 4 tínhamos conversado direito sobre isso. E aí, um dia de gabinete com o pastor, a gente perguntou como é que ia ser, né? E aí ele soltou os nomes E já tava tudo e já tava alinhado, já tudo sem ninguém alinhado, falar é. nada. Já tava tudo. É Deus cuidando, né? É Deus cuidando, né? Porque Quem é? Eu faço de conta, quem é a pessoa que até eu tenho ansioso de quem é a pessoa. É um cara sensacional. É. Então isso vão estar em boas mãos. Vamos, Isso é Aí eu importante. fico tranquilo. vamos. Graças a Deus. Só pra pontuar, gente, vocês não vão ficar 100% sozinhos não, tá? Vai ter um intervalo de uns líderes aí pro outro, mas eles, né, eles que vão estar mais à frente do que a gente. É bom pra esses líderes Né? saberem É. isso, né? Isso aí. É. Então eu espero que esses líderes. Esses líderes Espero que vão esses tá... líderes assistam esse podcast, porque aqui já tem Verdade, já tem importante. tipo, Assista essa tá. uma podcast. prévia, né? Até o final, né? Porque senão Tem que não ser vão até o saber. Até o quem é. final. Até o final. Até o Senão final. nem eles vão saber que eles... Não, já Por favor, sabem. gente. Então vamos lá. Quem é que vai entrar nessa liderança dos adolescentes enquanto vocês estiverem de licença? Pelo amor de Deus. Vai ser Eu um já tô casal, né? ansioso. Vai ser um Vai ser casal. um casal. Ótimo. Pra manter Da igreja, no caso. Da Da igreja. É um casal da igreja. Da Pra nossa manter o que a gente- igreja. hoje são 2 casais, né? Então, Deus é tão bom que o nível do crescimento vai ter que manter os 3 casais. Vai ter que manter os 3 casais. Mas vamos lá. de 2 em 2. Sem muita delonga. Sem muita delonga. Quem é esse casal? Quem Quem? são as pessoas? Quem? Nosso querido amigo Marcos e a esposa Flávia. Mentira! Então já viram, né, adolescente?
Vocês estão... Cara, se você não Em sabe ótimas gíria, mãos. aprenda. O Marcos sabe, ele tem Aí aluno fala assim, vou adolescente. aprender mesmo. Gente, tava tão na cara, o Marcos já aula pra adolescente. Como é que eu não imaginei um negócio Ai, desse? ai, que coisa, hein? Deus é muito Atuei bom. bem, atuei bem. Ai, meu Deus. Deus é muito Atuou bom, bem. viu? Mas vai ser muito legal, vai ser muito legal. Vai. Que Deus Que ainda abençoe tá. essa liderança aí. Já tem cuidado, né? Tanto que ele continua Ah, a gente cuidando. vai voltar, o pessoal vai estar falando inglês já. Ainda tem Ai, adolescentes, ainda ainda tem tem esse esse bônus. bônus ainda. Gente, Tem um calma adolescente aí. precisando de aula de inglês, olha, já tem o líder Já tá chegando tudo aí pra ajudar. Quando eles falarem a gíria daqui que você não entende, aí tu lança logo. É, eu já. também. Pois é. Já vem preparado. Lança sua gíria. Já faz um repertório. Ai, meu Deus. Mas é isso, né? Eu acho É que. isso. Eu acho que a gente conseguiu falar tudo que a gente Mas aí Conseguiu. vamos inverter um pouquinho o papel aqui rapidinho. Ih, pronto. E aí, Marcos, como é Ah. que você vai tá enxergando essa nova experiência, esse desafio aí? Depois do que a gente te assustou. Eu acho que Não, ele assim, nossa, O hoje. jogo virou, tá? Hoje foi, nossa, super. Não, mas foi muito legal, assim. Quando o pastor falou com a gente. O pastor começou a falar, eu já gostei, assim. O pastor nem tinha terminado de falar, eu já tinha aceitado já. Quero. Só que assim, se Flávio aceitar, tá tudo certo, porque eu não sou maluco, né? Certo. Eu ia falar isso. Mas e Flávia também gostou muito, achou muito legal. E aí a gente tá aí. Vai ser algo novo assim pra Flávia. Flávia sempre trabalhou mais com criança, né? Até do outro lugar que a gente veio. Eu já tinha trabalhado com adolescentes lá. Então vai ser um reencontro bem, bem legal. Né? Assim, de tudo que eu fiz na igreja, faço na igreja, na minha vida, desde que eu sou da igreja, faz um tempinho, não daqui, né? Aqui eu tô há pouco tempo. Mas assim, a única coisa que eu me lembro de ter pedido assim, eu queria, pra Deus um dia, assim, eu queria fazer algo, que eu queria uma época dar aula pra adolescente. E aí lá onde eu estava, eu comecei a dar aula pra adolescente, aí vim pra cá. Chegou só. Aí. Mas aí enfim, vamos ajudar aí Cuidado que a gente essa pede pra Deus, liderança. né? Porque ele faz. O pastor falou isso no último, né, viu? Mas aí a gente vai procurar ajudar vocês aí na liderança, Amém. que já está sendo, né? Como a gente disse aqui, esses adolescentes já são um milagre e com certeza tem o trabalho da liderança de vocês. E vamos buscar os 3 pontos, resultado positivo aí, graças a Deus. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então é isso, gente. Então depois dessa conversa, depois dessa revelação bombástica, né? A gente prometeu e cumpriu. Eu ia ser mal. Eu ia falar no final agora que no próximo episódio a gente ia revelar. Mas a gente ia revelando no episódio. Nesse Tinha que gravar um episódio. vídeo já. específico só pra isso. Só pra colocar. Mas tá aí, agradecer vocês, Débora e Wallace. Como é que é a rede social do Brave? Pô, deu um branco agora, hein, mano? Eles vão Olha aí, conferir né? aqui. Que é surpresa, meu amigo. Aqui, pessoa- vocês achando que é combinado. É tudo combinado. É porque eu Aqui não tem nada esqueço combinado, mesmo, não, gente. amigo. Aqui é espontaneidade. É no susto. É no susto. Por enquanto, né, já pedi pro pessoal seguir a nossa rede social. Aí, né, o @Alvorada Igreja Batista. Você acha a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube. Que, ó, disparou, hein? Agora inscrito atrás de inscrito. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Tá? O YouTube tá mandando um e-mail pra gente. Não tá Assina o entendendo sininho nada. pra não perder nada, que é muito importante. Tem muita coisa pra vir aí. Exatamente. Muita coisa boa. E aí, Braveteens.iba. braveteens.iba. Então, né, só pra gente... BRAVE, Coloca Brave. lá na descrição do vídeo. Isso, a gente vai colocar. Na descrição do vídeo vai estar, tá, gente? O arroba do Pra Insta do facilitar os Brave. amigos, né? braveteens.iba. Isso. Né, então, vocês acham aí o Ministério de Adolescentes. Então, siga a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. E vocês podem seguir no Instagram também. O braveteens.iba. Vocês vão estar por dentro de todas as programações de adolescente. Tem lá, enfim, as células, os horários. Como é, você que tem dúvidas de como é uma célula de adolescente, que inclusive são lideradas pelos adolescentes. Ponto importante isso daí. As células de adolescentes são lideradas pelos próprios adolescentes. Então, né, venha, né, siga, esteja inteirado. E você, já que você já está aqui no nosso canal, veja aí as mensagens também das nossas celebrações. Você pode acompanhar aí, ver devagarzinho, curtir, compartilhar com alguém que você acha que essa mensagem vai fazer sentido, vai ajudar, vai abençoar, tá? É muito importante, né, o seu
a sua participação junto com a gente, né? Você cultuando junto com a gente, né? A gente também tem as transmissões dos cultos ao vivo, você pode participar com a gente. Isso aí. Tá? Pedir também para se alguém quiser sobre a questão de novos cultos com novos podcasts. Ah, né? Quem vocês querem ver aqui, né? Manda pra gente aí nos comentários. Teve gente já comentando no episódio passado. Já tem já. Alô, Maicon, abraço! Teve gente que tá pedindo uma galera aí. Emanuel, né? Emanuel. Mas tinha que fazer com os membros icônicos, assim, né? O Emanuel é o melhor de todos. Nós vamos fazer o seguinte: no dia do lançamento desse vídeo, nós vamos abrir uma caixinha no Instagram Isso de aí. sugestões de pessoas que vocês querem que sejam entrevistadas aqui no nosso AlvoCast. Porque Galera assim, da Guiama. ao que parece, uma temporada só desse nosso AlvoCast não vai dar conta. Não vai dar. Não vai dar conta. Tem muita gente boa aí pra vir Muita aqui. gente. Chamar o Dirceu. Ih, vai chamar. dar, Ih, ó. vai chamar. Tem muita história. Tem muita história. Tem muita coisa pra vir aí, gente. Irmã Lúcia. Se prepare. Ah, irmã Não fica Lúcia. dando spoiler, Wallace, por gentileza. Desculpa, Adoro gente. Irmã Lúcia. Eu nem falei nada. Ah, gente, então é isso. A gente encerra por aqui, agradecendo a todos vocês que no vídeo anterior já curtiram, né? Enfim, como a gente disse, foi um retorno muito legal que a gente teve. A gente espera que vocês gostem desse também e continuem acompanhando a gente, estejam ansiosos para os próximos lançamentos, né? Nos siga aí, enfim, espalhe para todo mundo o AlvoCast, o canal da Igreja Batista Alvorada. Então é isso, Igreja Batista Alvorada, cuidado, preparo e envio. Até a próxima.